Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live. E o tema de hoje é muito importante porque a gente vai falar sobre arquitetura comercial, sobre arquitetura para projetos de loja e visual merchandising, como eles se complementam, como eles somam em um projeto de loja. Então, se você está chegando agora nessa live, seja bem-vindo. Já encaminha para outros lojistas que podem se interessar nesse assunto, que a gente vai falar sobre posicionamento de loja através do visual merchandising, através da exposição de produto, como isso pode valorizar a arquitetura da sua loja, o projeto da sua loja, mesmo que você tenha um projeto antigo, que você não tenha reformado a sua loja recentemente, você não tenha os mobiliários mais modernos, a gente consegue fazer esse posicionamento de imagem. Chegando o meu aluno do treinamento completo de visual merchandising, que já conhece as técnicas, já aplica em loja, precisa estudar mais. É por isso que a gente está aqui, né? Porque todo dia a gente tem a possibilidade de aprender e estudar mais sobre visual merchandising, principalmente da parte de posicionamento de loja. Bom dia, sejam bem-vindos para quem está chegando. Já já a gente inicia o nosso conteúdo e eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês também, para vocês entenderem essa diferença que a gente tem tanto de mobiliário, mas principalmente da parte de exposição de produto. Como a exposição de produto equivocada, ela pode acabar com um projeto de loja que pode ser muito bem feito, mas se a gente não tiver alinhado o projeto de loja com a maneira que o produto deve ser exposto nessa loja, a gente acaba estragando até mesmo o projeto comercial, né? Então sejam bem-vindos. Se vocês conhecem lojistas que possam se interessar nesse assunto, já encaminha a live para eles. Se vocês tiverem perguntas também, gente, já comentem, tá? Que eu vou respondendo para vocês durante a live. E já me avisem se vocês estão conseguindo ouvir bem, se tá tudo certo, que aí a gente inicia o nosso conteúdo. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Então, gente, por que a gente vai fazer hoje essa live para falar sobre projetos de loja, né? Sobre a parte de arquitetura comercial e visual merchandising. Quem é meu aluno do meu curso, né? O pessoal aí da DG Formen já conhece. A gente tem uma aula exclusiva lá dentro só falando sobre layout de loja, falando sobre posicionamento de mobiliário, altura de mobiliário correta para projeto de loja, estilos de loja. Mas o que acontece, né? A gente percebe muito, estando dentro do varejo, eu que estou o tempo todo dentro de loja, esse equívoco nos projetos. Então, o que acontece? Tem muita loja inaugurando ou fazendo reforma, vindo com a proposta de ter um novo conceito, né? O concept no nome. Mas quando você vai ver, não tem nada de diferente. Às vezes a arquitetura, ela até sabe, pensada, ela é trabalhada de uma maneira diferente, mas na hora de colocar o produto, como eu já reforcei para vocês aqui no início, por não ter conhecimento de visual merchandising, acaba expondo o produto da mesma maneira que é exposto, por exemplo, numa loja popular. E aí o que acontece? A gente tem uma quebra ali na compreensão do cliente. Por quê? Ele tem a percepção que a loja é projetada para algo mais elaborado, mas você está expondo o teu produto igual uma loja que vende um produto mais acessível. Então, na cabeça do consumidor, mesmo que indiretamente, você causa essa confusão. Então, ele não entende o porquê que o teu produto tem um valor tão agregado, sendo que, basicamente, na cabeça dele, ele não vê essa diferença. E aí, o que acontece? O vendedor, ele vai ter que gastar muito mais conversa ali com o cliente para ele convencer o cliente do porquê que tem aquele valor agregado, do porquê que você trabalha certas marcas. Só dizer que você tem um conceito diferente não é suficiente. Por quê? Quando a gente trabalha o visual da loja, tanto a questão de mobiliário, de manequins, de iluminação, toda a parte de arquitetura e a coordenação de produto, naturalmente o cliente tem aquela percepção do que ele vai encontrar naquele lugar. Tá? Então, o que acontece? Eu sempre faço essa associação, para quem me acompanha aqui mais tempo já deve ter visto em stories, em lives, quem fez treinamento comigo também. Sempre que a gente passa em frente a uma loja que a gente não conhece, a gente vai fazer um pré-julgamento, a gente vai olhar e vai falar, essa loja deve ser cara ou essa loja deve ser barata.
Num termo assim bem popular, gente, porque eu falo, né, com termos simples, que é pra gente se entender, que é pra gente entender o conteúdo de uma maneira mais fácil. Então, o que acontece quando a gente faz esse julgamento? Contem pra mim, acontece ou não acontece? A gente faz isso o tempo todo. Por quê? A partir dos elementos que a gente tá vendo dentro dessa loja, então o que são esses elementos? Vitrine, fachada, manequim, iluminação, tipo de mobiliário, o próprio piso, tudo, layout, a maneira que está posicionado o mobiliário dentro dessa loja também, tudo isso cria na nossa mente, a gente já tem referências, né, do que é o caro e do que é o barato. Então, como que a gente faz essa associação? Tudo que tem cuidado, que a gente percebe que tem um cuidado na apresentação, na montagem, a gente entende que tem um valor agregado naquilo, certo? Quando o produto está exposto de qualquer maneira, quando a gente está vendo uma loja com um manequim muito antigo, com uma fachada que não tá bem pintada, que não tá bem cuidada, você entende que aquilo não tem valor, certo? Se nem a empresa tá tendo aquele cuidado, significa que o produto lá dentro também não deve ter um valor tão alto. E aí, às vezes a gente tem essa dificuldade, porque a loja tem sim produtos legais, com valor agregado, marcas interessantes, mas todo o restante da estética da loja comunica outra coisa. E aí, quando o cliente entra na loja, ele já entra, gente, com uma noção de quanto ele vai pagar por aquele produto. Lógico que a gente tem faixas de preços diferentes, mas ele já tem uma noção até que valor ele pagaria por um produto naquela loja, baseado nessa imagem que ele teve, sem ele entrar e conversar com você, sem ele saber direito que marcas você trabalha. Então, por isso que é muito importante a gente ter alinhado o projeto da loja, a arquitetura, os manequins e o formato de exposição também. Tá? Então, por que acontece isso? A gente tem muito essa visão de que a arquitetura ela vai ser suficiente. Então, muitas vezes em projeto de loja, a gente tem um investimento na parte de arquitetura, mas não tem um investimento no profissional de VM. Mas não é o estilo da loja, o estilo do mobiliário que você vai usar, que vai definir o público que você vai atender. É muito mais sobre a questão da maneira que os produtos estão sendo expostos. E eu vou mostrar para vocês diferentes tipos de loja aqui, para vocês terem uma noção do posicionamento. E vocês mesmos vão ir fazendo essa associação. E quem é lojista aqui, quem trabalha em loja também, já vai entendendo qual o posicionamento da sua loja, se está adequado ou não está adequado com o público que você quer atingir. Ah, Gisele, então quer dizer que o projeto da loja não é tão importante assim? Vocês vão ver que é um complemento. É importante a gente estar com o projeto da loja, né, o mobiliário, os manequins, o layout da loja também, onde está posicionado esse mobiliário, que caminho que o cliente vai fazer dentro da loja. É importante sim, mas hoje a gente não vai se aprofundar tanto nessa questão de layout, porque é algo mais complexo, é algo que eu trabalho mais a fundo em uma das aulas do treinamento completo de Visual Merchandising, que até o pessoal comentou aqui, que quer adquirir o curso, tá? No final da live eu comento com vocês sobre o treinamento completo de Visual Merchandising, tá? Mas hoje a gente vai focar realmente nessa questão de vocês entenderem os diferentes tipos de loja e como a exposição do produto pode estar atrapalhando as suas vendas, né? E que se você alinhar isso, você pode atrair um cliente mais interessante. Então, vamos começar, gente, com os estilos de loja, para vocês terem uma noção. Eu amo que agora dá pra gente compartilhar imagens por aqui. Vocês estão conseguindo ver as imagens que eu tô compartilhando aqui com vocês? Só me deem o ok nos comentários pra gente poder prosseguir. Então, nesse caso aqui, o que a gente tá vendo? É uma loja clássica popular, né? Então, o que a gente tem em lojas populares? A gente tem muito produto sendo exposto. Por que a gente tem muito produto sendo exposto? O valor desses produtos, ele é mais acessível, tá? Então, o giro de mercadoria, ele é muito grande, né? O cliente vai ali comprar um produto com um ticket, por exemplo, até uns R$100. Às vezes tem sim produtos com valor mais agregado, mas ele vai ter ali um ticket até R$100, podemos dizer. Então, ele vai comprar vários produtos com um valor mais baixo. Então, a exposição, ela é mais simples. Lógico que, mesmo em lojas populares, a gente consegue fazer um visual merchandising. Ele vai ser diferente, tá? Porque a gente acha que às vezes o visual merchandising é só aquela questão de coordenação de produto que a gente faz em boutique. E não é, gente. O visual merchandising, para quem tá chegando agora, para quem não ouviu falar muito sobre ele, eles são várias estratégias. O nosso objetivo principal é
ter a apresentação do produto, né, alinhada com o estilo da sua loja, e a gente trabalha muito essas estratégias do teu estoque. Então, o que você tem no teu estoque que você precisa vender agora? Aonde a gente vai posicionar esse produto? O que eu posso fazer para instigar o cliente a levar mais produtos? Então, eu vou fazer, por exemplo, o que a gente chama do cross merchandising, que é uma venda casada, eu vou montar looks pela loja, eu vou deixar, por exemplo, acessórios próximos a outros produtos que são vendidos juntos, por exemplo, cintos próximos a calças, meias próximas a tênis, entende? Ou eu vou montar realmente o look disso. A questão mesmo da gente criar ilhas dentro da loja, então o cliente chega na loja, eu já crio um ponto focal, uma ilha de manequins ou uma mesa de valorização que a gente chama, onde eu vou trabalhar um produto específico que eu quero que ele veja, aonde eu posiciono promoção. Então, o nosso foco, além dessa questão de deixar a loja visualmente mais bonita, é nesse ponto da gente posicionar a loja de acordo com o cliente que a gente quer atender. Então, no caso de lojas populares, o que a gente tem? Uma loja realmente mais massificada de produto, é uma loja mais cheia de produto, justamente porque é um produto mais acessível, um valor mais baixo de produto e a gente vende em quantidade. Por mais que a gente tenha uma equipe de atendimento, o cliente compra sozinho. Então, se a gente deixasse poucos produtos expostos, a gente vai ter que ter uma reposição muito rápida. Então, nesse formato de loja, ele realmente pede uma loja mais carregada. Não significa desorganizada. Nesse caso aqui, a gente não tem visual merchandising, tá? Porque, por exemplo, essa arara de 4 braços que a gente tem, se a gente for pensar de uma maneira mais estratégica de venda, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar cada braço dela com uma categoria de produto. Hoje o foco não é a gente ficar falando da questão de coordenação de produto, tá? A gente vai fazer mais lives para falar sobre isso, mas eu tenho que pontuar para vocês irem entendendo como tudo isso acaba interligando. Então, em cada ponto de arara, eu poderia, por exemplo, trabalhar em uma a questão de parte de cima de blusa e na outra trabalhar a parte de baixo, bermuda ou calça. Automaticamente o cliente já entende que aquilo ali é uma sugestão de como ele pode utilizar aquele produto. Para a gente facilitar na hora do atendimento, a gente separa por tamanho. Coisa que, por exemplo, numa loja de boutique a gente não faz separação por tamanho, porque a compra é feita de uma maneira diferente. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Agora, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, é uma loja em que a gente tem um mobiliário mais cheio, a gente tem uma loja mais cheia, então tudo isso impacta na apresentação do produto. Então, aqui, o formato de exposição é de uma maneira. Agora, em lojas de departamento, que é uma loja que ela acaba sendo parecida com a loja popular, só que a exposição é outra. O que são as lojas de departamento? Gente, são as lojas que a gente já conhece, Renner, Riachuelo, C&A, enfim. Essas lojas realmente que vendem vários segmentos, que são lojas grandes, tá? Que tem bastante produto. E por que elas são de departamento? Porque elas têm vários departamentos. Elas têm o infantil, masculino, feminino, tudo muito bem setorizado. Percebam que aqui a gente também tem a questão de uma loja cheia de produto, tá? Mas o que acontece aqui? Na loja popular, a gente faz a separação por tamanho. Às vezes por modelo de produto, né? Então eu tenho a arara das regatas, das calças, separada pelo tamanho, PMG, 38, 40. Já nesse caso aqui, eles trabalham muito mais a grade do produto. Então você vai ter uma arara ali, onde você vai ter o mesmo produto e todas as suas numerações. Por quê? Aqui o cliente também compra sozinho. Então, o mobiliário tem que permitir isso também. A gente vai ter uma loja mais cheia, porque o cliente também compra por autoatendimento, mas percebam que a loja já tem muito mais estratégia de disposição de produto do que uma loja popular. Por quê? A gente também tem que manter um padrão. No caso de loja de departamento, o que acontece? São várias lojas espalhadas por vários países, várias cidades, e eles precisam manter uma identidade visual. Se cada cidade a gente tem uma exposição diferente, a gente não cria marca, né? A gente não cria memória de marca na mente do consumidor. Então, o que acontece? Eles criam esse mobiliário, o formato de exposição, tudo, até os guias de VM que vão para as empresas são os mesmos. Por quê? Se você entrar numa loja, por exemplo, aqui no Paraná, ou em São Paulo, ou lá no Nordeste, não interessa, a exposição vai ser a mesma. O que acontece? Às vezes vai ser mais alinhado com o estilo do público. Por exemplo, aqui no Sul a gente vai ter produtos mais meia estação, como nesse caso aqui, por exemplo. Já mais para o Nordeste a gente não vai encontrar tanto esse produto, um tricô pesado, porque o clima não tem nada a ver com isso. Então é um produto que não vai ser vendido lá. E aí entra na questão de estratégia de venda. Mas percebam que a gente tem já essa diferenciação. As duas lojas
possuem exposição massificada, então quantidade grande de produto. O mobiliário tem que permitir essa exposição, então tem que ter essa questão. E a gente tem que ter esse cuidado. O mobiliário já é diferente. Geralmente, em lojas de departamento e lojas populares, a gente vai ver muito mobiliário de cremalheira, tá? Que é aquele expositor de parede que você consegue fazer regulagem, para quem não conhece. Por quê? Porque o giro de produto é muito grande, as categorias de produtos também são muito grandes, então a gente precisa de um mobiliário que seja versátil. Mas isso a gente precisa em todo tipo de loja, tá? Mas geralmente é um mobiliário que combina muito com loja de departamento e loja popular por essa facilidade de você movimentar a loja conforme as coleções dos produtos que você tenha. O Thiago fez uma pergunta interessante. O que fazer quando tem muita variedade e pouco espaço de exposição? Gente, a gente vai fazer outra live a respeito disso, da questão de capacidade de exposição de loja. Eu vou até anotar isso aqui pra gente falar, porque isso dá assunto por horas, tá? Por quê? O que acontece? A gente precisa entender, para quem já tem loja, né, o quanto você vende de produto. A gente vai dar uma pincelada bem rápida, mas assim, o quanto você vende de produto por dia, por semana e por mês. Porque o que acontece nessa questão de muita variedade, às vezes ter bastante produto dentro de loja? Você está se equivocando nas compras, tá? Então, o que acontece? Primeiro, entender o quanto que você vende de cada produto. Questão de variedade. Entra daí na questão de estratégia. O que eu preciso vender essa semana? O ponto-chave do visual merchandising, gente, é a gente fazer a curadoria. O que é essa curadoria? É seleção. É selecionar o que eu vou mostrar. Não vai ter como a gente deixar tudo o que a gente tem do nosso estoque exposto ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente faz? A gente seleciona. Essa semana, por exemplo, tá começando meia estação, tá vendendo um pouco mais de camisa, de manga longa, mesmo que seja mais fina. Eu vou trabalhar esse produto em loja e, infelizmente, o que eu tiver de regata vai ter que ser reduzido. Entendem? Então não significa que eu preciso ter tudo exposto na mesma quantidade ao mesmo tempo dentro de loja. A gente precisa fazer essa movimentação dos produtos, tá? Então é aí que a gente entra com a parte de estratégia. Ah, mas o cliente tá pedindo muito questão de camiseta, então a camiseta eu não vou poder reduzir. Mas a regata realmente eu tô vendendo 1, 2 na semana. Então esse produto compensa eu ter um estoque dentro da loja. Pode ser um gaveteiro, um armário, ou eu deixar uma arara menor com a exposição desse produto e eu deixar a maioria no estoque, que se o cliente pedir, eu busco no estoque ou eu faço uma reposição durante a semana, e eu deixar mais à mão um produto que eu tenho uma quantidade maior de vendas. Então, esse jogo de cintura, gente, vocês precisam fazer, tá? Porque se você já tem um espaço pequeno de loja, não adianta a gente querer colocar muito produto lá dentro. Você vai ter que entender realmente o quanto você vende de cada produto para saber o quanto você precisa deixar para atender a tua demanda, tá? Então, essa é a jogada que a gente faz para a questão de visual merchandising. Por isso que eu sempre reforço que a loja é um ambiente vivo. Ó, o DG Formento falando que vai reformar a minha loja e está com uma dúvida grande. Compartilhe suas dúvidas aqui. Ou depois você me chama, que como você é meu aluno, você também tem essa consultoria, esse direcionamento exclusivo no grupo, tá? Então aproveita. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ayrton. Saudade de você. Gente, o Ayrton também é vitrinista, visual merchandising, sensacional. É um dos meus mentores dentro do VM. A gente já fez várias lives juntos também e ele sempre tem muito a agregar. Muito feliz que você tá aqui, Ayrton. Hoje a gente está falando do posicionamento de loja através da arquitetura e do visual merchandising. E aí eu estou mostrando para eles os tipos de loja que a gente tem e os formatos de exposição. Então, a questão, gente, da loja de departamento, como eu ia falando, é isso. Então, a loja popular, a gente tem massificação de produto, tem um produto com valor mais acessível. Na loja de departamento, a gente também tem essa massificação, mas o que acontece? A gente vai ter um produto separado aqui por grade e não por categoria, como numa loja popular geralmente é, tá? E também vai ser a grade, não o tamanho. Então, são modelos diferentes de exposição que a gente tem. Já na loja que vocês costumam achar que é a loja que dá para fazer visual merchandising, é a loja estilo boutique. Aqui, o que acontece? Deixa eu até achar uma outra imagem aqui para vocês, que vai ficar mais fácil. Por exemplo,
Vocês acham que só dá para fazer visual merchandising em loja boutique, loja com uma arquitetura, né, um projeto recente, moderno, e não é isso. O que acontece? Geralmente essas lojas, por terem um produto com valor mais agregado, o investimento delas também em visual merchandising, o investimento delas em arquitetura é maior, tá? Não significa que se você tem uma loja de departamento ou uma loja popular, você não deve investir em visual merchandising, tá? Mas acontece que tem essa proporção. Então, a questão é vocês terem essa noção de que aqui, por exemplo, a gente não vai ter grades tão grandes de produto, né? Porque loja boutique, geralmente, o produto, ele tem um valor mais agregado. Então, a gente tem uma grade mais compacta. Outra coisa, aqui o foco é muito mais em sugestão de uso, de como o cliente utilizar aquele produto, para a gente agregar valor, do que geralmente nas lojas populares de valor mais acessível. Então aqui a gente tem sim uma coordenação de produto que é diferente, tá? Então o que acontece? A exposição também é diferente. Aqui a gente separa muito mais por coordenação de cores, a gente separa muito mais pela questão de proposta de look. Vocês percebam que aqui dentro dessa arara, nas duas pontas de arara, no início da arara, a gente tem look montado. Então o que acontece? A exposição é diferente. Agora vocês imaginem comigo uma loja nesse formato aqui, que foi de uma cliente nossa que a gente inaugurou. Imaginem uma loja como essa com uma exposição de loja popular. Ela combina? Não combina. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Uma dúvida grande, quero definir uma cor para o meu branding. Pessoal ver a cor e já pensar, opa, essa é a DG. Então, o que acontece? Geralmente a gente trabalha sim as cores da marca, não sei se você vai trocar sua identidade visual também, mas a gente trabalha isso realmente para reforçar a imagem de marca. Então, o posicionamento da tua marca, gente, da tua empresa, ele é por vários fatores. Pelo mobiliário, pela maneira que você expõe o teu produto, pelas cores que você utiliza, pela logo. Então, é importante sim você trabalhar na questão da arquitetura, do projeto de loja, as cores da sua logo, para que o cliente identifique a loja, né? A mesma coisa em embalagens. Outro ponto que geralmente vocês acabam não prestando atenção é na questão de inserir a logo de vocês dentro de loja. Vocês têm ela na fachada, vocês têm ela na rede social, vocês têm ela nas sacolas, mas quando o cliente chega dentro da loja mesmo, não tem esse reforço de marca. E se ele não prestar atenção quando ele entra na loja, na logo de vocês, ele nem sabe direito onde ele comprou. Porque vocês acham que o cliente presta super atenção, mas ele está sendo bombardeado o tempo todo por muita informação. Seja aqui nas redes sociais, seja na questão mesmo de loja, de rua, é muita informação ao mesmo tempo. Então nem sempre o cliente está prestando atenção, tá? E aí, uma coisa muito importante que eu ia falar antes também, da questão do atendimento, né? Às vezes a gente tem um atendimento muito bom, a gente tem produtos muito bons, mas se essa imagem da sua loja não estiver alinhada, o cliente não vai nem descobrir isso, porque ele não vai entrar na sua loja, né? Ou ele vai entrar buscando uma coisa e o que você tem para oferecer é outra, entende? Ele vai procurar um produto acessível e você vende um produto com valor agregado. Então, ele vai ter essa dificuldade. Então, é interessante a gente pensar nesse posicionamento para que todo esse visual da loja atrai o cliente que você quer, mas principalmente reforce realmente a tua marca. Então, essa preocupação que você ela é muito grande. Se você for trabalhar com alguma empresa de marketing, alguma agência, é importante a gente analisar dentro de loja onde você vai posicionar essas cores da sua loja, onde você vai posicionar a sua logo, para que você reforce para o cliente a loja, tá? O segredo da loja de departamento é saber definir os fatores, com toda certeza. A questão dos setores, gente, o que acontece? Quando você já tem ali a sua loja, você tem uma noção do quanto você vende, né, em cada departamento, a gente vai fazer a divisão dos setores de loja baseado nessa porcentagem. Então, eu vendo masculino, feminino e infantil. 60% da minha venda é feminino. Então, geralmente, 60% da exposição da sua loja vai ser feminino. Apenas 10% é infantil. Então, 10% do espaço da loja vai ser de infantil. A menos que você queira aumentar as vendas do infantil. Então, a gente vai diminuir o espaço, por exemplo, de outros setores para dar foco para esse setor que você quer aumentar as vendas. A gente vai trabalhar ele em um ponto mais estratégico, onde o cliente já chega na loja, ele já encontra esse setor com mais visibilidade, ou a gente vai posicionar esse setor
próximo de uma área quente. O que é uma área quente? Um lugar que tem uma grande circulação de clientes, então próximo de caixa, de provador. A gente vai criar uma ilha com esse produto para atrair o olhar do consumidor. Por isso que é importante a gente ter mobiliários que sejam flexíveis, tá? Porque esse jogo que a gente faz da porcentagem de cada setor e de produto também que a gente vai mostrar dentro de loja, ele varia muito durante o ano. Então, se a gente tem um mobiliário, como no caso da loja de departamento ou na loja popular, um mobiliário de cremalheira, o que acontece? Eu consigo ir ajustando o mobiliário conforme o produto. Então, esse movimento, gente, que a gente faz de produto dentro de loja, de setores, até mesmo a questão de lugares. Então, o setor feminino sempre foi do lado esquerdo da loja. Se a entrada da loja é do lado direito, e, por exemplo, numa campanha de Dia das Mães, eu quero dar foco pro feminino, eu vou trocar de lugar esse feminino. A loja de vocês, ela precisa permitir isso, tá? Eu vi que tem várias profissionais de arquitetura que entraram na live, não sei se elas ainda estão, mas é interessante, né, sempre conversar isso para os profissionais que trabalham com arquitetura, quando forem projetar lojas, pensarem nisso. Porque às vezes a gente tem um projeto que, por exemplo, o setor de acessórios, ele fica só em um lugar. Ou a arara alta pra gente expor vestido longo, ela é apenas em um lugar da loja. Então, chega a época de verão, eu quero trabalhar vestido longo, que vende muito bem nessa época. Eu não tenho uma arara longa em outro setor da loja para trabalhar esse produto. Então, sempre que a gente vai pensar em projeto de loja e sempre que eu participo na questão de planejamento de projeto de loja, que eu presto essa assessoria também, eu cuido desses detalhes, da funcionalidade da loja. Então, identificar que produto que você vende, aonde a gente vai posicionar ele, porque também o produto que você vende bem dentro de loja, gente, ele não precisa estar na frente. Você já vende bem o teu carro-chefe. A gente pode posicionar ele do meio para trás. A gente pode posicionar ele num setor da loja que não tenha tanta circulação de cliente para fazer o cliente ir até aquele lugar, tá? Agora, um produto que vende menos, muitas vezes é porque ele está escondido dentro de loja, porque ele fica sempre lá no mesmo canto. Então, essas estratégias que a gente faz quando a gente trabalha o visual merchandising, a gente identifica os pontos da loja que tem grande circulação, que produto que não está vendendo tão bem, e aí a gente tenta criar uma exposição diferente justamente para identificar se esse produto não está vendendo bem, porque ele não está sendo bem exposto, porque ele está sendo exposto num lugar equivocado da loja, ou se realmente é um produto que não faz mais sentido você investir na hora das compras, tá? Porque acontece também. Tem muito produto que vendeu muito bem em determinada época da loja e hoje em dia não vende mais, e aí você vai ter que abrir mão. E aí entra na parte de estratégia de vendas, aí é assunto para outra live, tá? Mas para vocês entenderem que tudo tá interligado. Começando uma loja do zero, é importante escolher as cores certas para minha marca? Com toda certeza. Assim como na imagem pessoal, gente, na parte da moda, de posicionamento pessoal, as cores transmitem uma imagem, então cores neutras, preto, branco, bege, cinza, elas passam mais seriedade. Se você vai trabalhar com uma marca mais jovial, mais moderna, você vai optar por cores mais vibrantes. Então você vai trabalhar verde, roxo, laranja. A gente começa a perceber até mesmo esse posicionamento de marca em empresas bancárias. Por exemplo, antigamente a gente tinha muito o azul, o verde. Hoje em dia, as principais marcas de banco online, elas trabalham com cores vibrantes. Por quê? É para atrair um público jovem, porque elas têm um posicionamento mais moderno. Então, são detalhes que às vezes no dia a dia a gente não percebe, mas tendo esse conhecimento de posicionamento de marca, a gente consegue perceber até isso. Então, sim, gente, as cores que você vai trabalhar na questão da sua logo, no posicionamento da sua loja, na estrutura da sua loja, também influenciam, tá? A Karen Diniz comentou, sim, o projeto tem que ser todo pensado de maneira estratégica. Exatamente. Quando a gente tem um projeto de arquitetura pensado dessa maneira estratégica e a gente tem ali um profissional de visual merchandising também trabalhando nesse formato com vocês, gente, a loja tem muito mais sucesso, tem muito mais retorno, o investimento que você faz é muito mais certeiro, tá? Na questão de imobiliário, de compras, enfim, de tudo. O Ayrton comentou uma coisa muito interessante aqui, ó. Nas lojas de departamento, as exposições são focadas na funcionalidade e não na experiência. Nas menores e nichadas, se consegue criar uma atmosfera de imersão da marca, gerando experiência. Os projetos podem e devem ser personalizados, reforçando o branding. É exatamente isso, gente. Nosso super especialista Ayrton comentando aqui. Então, gente, é isso que a gente estava comentando.
Cada loja, ela tem um objetivo. Então, é interessante vocês entenderem aonde eu me encaixo com a minha loja, para que eu tenha tanto a exposição de produto quanto os mobiliários direcionados para isso, tá? Então, o que que acontece quando a gente tem esse equívoco? Eu separei exemplos para vocês, tá? Esse daqui é de loja boutique, não era essa que eu queria mostrar. Por exemplo, aqui. Cadê? A gente tem uma loja onde a arquitetura dela, ela é mais direcionada para uma loja boutique, certo? A gente tem uma arara de uma altura única, que a gente chama, então é para fazer essa exposição, como o Ayrton comentou, da experiência do cliente, de dar uma sugestão de uso, de trabalhar sugestões de cores, então a gente coordena a questão das cores, trabalhar ali o cross-merchandising da venda casada, mas a exposição desses produtos, ela está equivocada. Por quê? É um formato de exposição que está sendo separado por categoria. Embora seja uma arara pequena, se vocês analisarem, na entrada da arara a gente tem só parte de baixo, short, saia. Depois a gente vem ali com blusas e termina aqui atrás com conjuntos e vestidos. Então, o que que acontece? A gente não está oferecendo essa experiência que a gente comentou que essa loja deveria oferecer. A gente não está oferecendo sugestão de como o cliente utilizar esse produto, a gente não está ensinando ele como utilizar esse produto, a gente não está mostrando para ele sugestões diferentes, como se fosse uma mini coleção, que é o que a gente trabalha dentro das araras, né? Mini coleções, sugestões para o consumidor. A gente não está mostrando para ele sugestões de cores que ele poderia combinar de maneiras diferentes esse produto. Então, a exposição aqui, ela tá muito mais para um estilo de loja popular, de uma arara separada por produto, sem separação de cores, sem sugestão de uso, mas a arquitetura ela foi pensada para essa experiência. E aí, o que que acontece? Quando o cliente entra numa loja como essa, o quanto ele espera pagar nesse produto? Comentem para mim, eu amo fazer leilão de produto em live e em treinamento. O quanto vocês pagariam por um produto dentro dessa loja? O quanto vocês acham que custaria um produto dentro dessa loja? Antes de pensar na marca, tem que ter uma persona muito bem definida. Exatamente, tem que saber quem você quer atender, né? Porque o que que acontece, gente? A gente tem essa visão de que eu quero vender para todo mundo, eu vou ter um pouquinho de cada produto, e não é assim que funciona. Quando a gente quer atender muitos produtos, muitos públicos diferentes, a gente realmente vai precisar ter um espaço maior, a gente vai precisar ter uma loja no estilo, igual a gente comentou, de departamento ou uma loja popular. Por quê? Numa loja pequena, numa loja boutique, a gente não tem nem espaço de exposição para a gente trabalhar tantos produtos, para atender tantos públicos com estilos diferentes, né? Então, ali a persona, no caso do teu público-alvo, você vai ter um público que tem um certo estilo definido, que vai gostar de certos tipos de produtos, de certos tecidos de produtos, de certas modelagens de produto. Então, quando você quer juntar muitos tipos diferentes de produtos, de estilos, de personas dentro dessa loja, vai faltar espaço, naturalmente. A mesma coisa quando você vai querer expor muito produto numa arara de 1 metro. Gente, não tem condições. Você vai conseguir expor no máximo ali uns 30 cabides. E as cores da marca é a mesma questão. O público que você quer atender também vai ter que estar alinhado com essa questão. Se é uma loja mais clássica, provavelmente você vai trabalhar com tons mais neutros, né? Se você quer trabalhar com um público mais jovial, você tem essa liberdade, essa licença poética de trabalhar cores mais vibrantes, tá? Até R$50 em produtos aqui. Eu tenho certeza que esse produto custa mais, tá? Por experiência própria estando dentro de loja, que o que acontece geralmente é isso também. Da equipe acabar enjoando do produto, achar que aquele produto não é mais bonito, porque ele está exposto no meio de tantos produtos. Então, às vezes, a gente não quer fazer aquela seleção, aquela curadoria de guardar alguns produtos no estoque, porque tudo é bonito, só que quando a gente mistura tudo isso numa arara como essa, não fica tudo bonito, não atrai o olhar do cliente, não chama atenção e você não passa o real valor desse produto. Como consigo transformar uma loja de departamento em loja boutique? Visual merchandising. A questão vai ser mudar o formato de exposição, tá? Então, Jaque, vai ser entender primeiramente como que você está expondo hoje, se você está separando esse produto por tamanho, se você está separando esse produto por categoria, porque, como a gente já comentou aqui, um formato de loja boutique, a exposição é outra.
né? A maneira de expor o produto é outra, a maneira de atender o cliente também é outra, tá? Porque eu já tive essa experiência de atender uma loja em que a gente fez uma coordenação de produto, era uma loja estilo departamento, e a gente montou as araras, aquelas que eu mostrei de 4 braços, montando sugestões de uso. Então, de um lado a gente colocou, por exemplo, camisa polo, né, uma grade ali, as tonalidades. Na outra a gente trabalhou bermuda, na outra a gente trabalhou calça de sarja, na outra a gente trabalhou camisa, por exemplo. Toda arara, ela oferecia ali 3, 4 combinações diferentes de look. E aí, a gente separou por estilo. Então, tinha o setor mais esporte fino, onde a gente tinha a bermuda de sarja, a calça de sarja. A gente tinha o setor mais casual, onde a gente tinha camiseta e bermuda de tactel. A gente tinha um outro setor onde a gente tinha as bermudas em jeans, até para facilitar para o atendimento. Mas, como a equipe estava acostumada a ter a bermuda num único lugar, então a arara das bermudas, tudo que eu tenho de bermuda tá aqui separado por tamanho. Aí tava tudo misturado, tactel, sarja, jeans, enfim. E aí a vendedora falou pra mim isso, ela falou: ai, mas agora quando o cliente me pedir uma bermuda, eu tenho que andar a loja inteira? Gente, assim com todo respeito, mas só se você não utilizar a sua inteligência. O cliente chegou pra você e falou: eu quero ver bermuda. Quem é um bom vendedor? Qual seria a próxima pergunta que você faz para esse consumidor? Que tipo de bermuda você quer? Para que ocasião você quer essa bermuda? É uma bermuda para dia a dia, para final de semana, para praia, uma bermuda de tactel? Ah, não, é uma bermuda mais elaborada? Você quer uma de sarja para usar às vezes com uma camisa, uma bata, algo diferente? Você quer uma camisa jeans tradicional para o dia a dia? O cliente já vai te dar essa informação. Só que a venda preguiçosa é isso. Ah, as bermudas estão aqui, as camisetas estão aqui. Então, muitas vezes, o consumidor está optando por comprar no online porque o atendimento em loja está precário, que é o que eu mais ouço dentro do varejo. As equipes não estão preparadas para atender esse consumidor que hoje está chegando com muita informação. E aí o cliente chega em loja, ele não consegue encontrar o produto, então ele prefere comprar na internet. Agora, se você tem uma loja com visual merchandising, com uma experiência de compra, mesmo numa loja de departamento, numa loja popular, o cliente consegue comprar sozinho, você atende mais do que um cliente por atendimento, o cliente consegue ter essa percepção de sugestão de uso, e você não precisa ficar tendo todo esse trabalho que muitas lojas têm, às vezes, a exposição em nichos, de tirar tudo que você tem, colocar tudo em cima do balcão para mostrar para o cliente. Depois o cliente vai embora, você dobra, guarda tudo de novo. Você passa o dia inteiro tirando e colocando o produto no expositor. Sendo que, se você faz uma exposição inteligente, com mobiliário adequado, com uma exposição adequada, o teu trabalho reduz. Ao invés de você estar ali dobrando e desdobrando o produto, gente, tentando convencer o cliente que aquele produto é interessante para ele levar para casa, você está fazendo relacionamento com o teu cliente durante a venda, conversando com ele, você está entendendo as necessidades dele, até mesmo para uma próxima compra, você está conseguindo identificar o estilo desse cliente, você está conseguindo vender mais produtos por atendimento. Então, é um novo formato de varejo, que nem é, nossa, muito novo, mas é que o varejo não está entendendo isso, tá? E eu falo dessa percepção das lojas pequenas que eu conheço na região. Então, tem muita coisa acontecendo que vocês conseguem trabalhar a identidade da marca de vocês simplesmente com a exposição de produto, só que tá faltando esse conhecimento. Então, quando o cliente chega nesse formato que a gente trabalha de VM, você vai conduzir o cliente dentro da loja, você vai explicar para ele como é o formato de exposição dentro de loja. Porque tem muita loja que acha que esse formato, por exemplo, de separar o produto por setores não vai funcionar, mas o teu cliente compra em loja de departamento sozinho tranquilamente. Então, se ele compra em outros lugares nesse formato, na sua loja ele também vai conseguir. Só que você precisa ensinar ele. Você, antes de tudo, precisa aprender a atender ele nesse formato. Porque, sim, quando a gente muda a maneira de expor o produto dentro de loja, o formato de atendimento também vai mudar, tá? E aí, aqui eu tenho mais um exemplo para vocês. A mesma coisa. Todo o mobiliário pensado... Gente, vocês conseguem perceber, até a luz ali é no formato de borboleta, num lustre todo trabalhado. Aqui não dá pra ver a imagem porque ela corta, mas ali do lado tinha toda uma decoração de uma árvore com flores. Tudo pensado para a questão de uma loja com valor mais agregado. Embora, analisando aqui, a gente já consegue ver que falta iluminação. Então, a iluminação já foi um ponto que pecou aqui nessa loja, tá? Mas... na hora de expor o produto, o que acontece na comunicação? O cabide já é um cabide de acrílico, que é mais utilizado em loja popular e loja de departamento. Até mesmo loja de departamento trabalha
outros tipos de cabides. Então, é um cabide que ele já comunica algo mais simples. Ah, Gisele, eu tenho loja boutique, eu tenho cabide de acrílico. Tem problema? Não, não tem. Mas se você quer passar uma imagem com valor mais agregado, você vai investir num cabide com valor mais agregado. Ai, cabide é caro? Sim. Ai, manequim mais elaborado é caro também? Sim. Como a gente já falou, tudo que tem cuidado, tudo que tem uma qualidade diferente, um posicionamento diferente, vai ter valor agregado. Os acessórios para sua loja, os produtos da sua loja, enfim, o seu produto também, na hora que você for vender para o cliente, se ele tiver esse cuidado, ele também vai ter um valor agregado. Então aqui a gente tem uma separação por categoria, mais ou menos separado por cores, que já ajuda um pouco no atendimento? Ajuda, gente. Mas visual merchandising não é separar produto por cor, tá? Essa é a primeira ponta que a gente começa dentro do VM para começo de história, para identificar o quanto que você tem de cada tonalidade dentro de loja. Porque tem muita loja que não faz nem ideia do quanto que tá comprando de preto, que tá comprando de rosa, e aí tá com o estoque abarrotado, na hora da compra só compra essas cores. Se você vende elas, tudo bem. Mas até mesmo pra gente entender quais combinações a gente consegue fazer pro consumidor. Porque já teve loja de ter muitas tonalidades, e aí a gente vê que esse produto não tá vendendo tão bem, a gente posiciona em outro lugar da loja, onde tem visibilidade, para fazer esse produto girar. Principalmente cores que são tendência, que elas precisam ter um giro rápido, porque senão elas ficam paradas no estoque, tá? Então, a Ayrton comentou assim, os maiores efeitos do varejo são atendimento incapaz, total, exposição sem clareza e, consequentemente, o resultado vai ser o quê? Não vende. É um conjunto. A gente tá falando aqui da arquitetura, mas como eu falei, tudo, gente, tudo tá interligado. Não tem como a gente falar só da arquitetura de loja e eu falar pra vocês isso é certo e isso é errado, porque tudo depende do estilo da sua loja, depende da cidade que você tá, depende do investimento que você tem pra fazer nesse momento. Mas com a exposição de produto, a gente já consegue dar essa posicionada. Agora, a questão de atendimento é sua obrigação. Você tem uma loja, você tem um comércio, você vende um produto ou um serviço, você precisa ser bom no atendimento. Gente, não tem a mínima condição de eu vir aqui vender para vocês meus serviços de consultoria, de assessoria, os meus treinamentos, se eu não tivesse um bom atendimento, se eu não desse um bom suporte para você. Meus alunos que estão aqui na live podem responder para vocês, gente, porque eu me orgulho muito de falar que o meu suporte com os meus alunos, ele é excepcional. Os meus alunos não ficam sem resposta, eu desenho para eles no WhatsApp, eu mando foto, eu busco referência, a gente faz chamada de vídeo, a gente envia áudio, tudo que eles precisarem eu dou de suporte, porque é o meu atendimento. Eu soluciono o problema que ele traz até mim. E no varejo é a mesma coisa. O cliente chegou para você para comprar um produto, você tem que entender que isso, entre aspas, é como um problema. Você tem que solucionar esse problema para ele. Ele tá querendo encontrar alguma coisa específica. Às vezes, nem ele sabe exatamente o que ele quer encontrar. Mas, quando você tem uma loja com uma arquitetura alinhada, uma exposição de produto alinhada, você consegue encantar o cliente e ele encontrar um produto que ele nem sabia que precisava, tá? Então, a venda, ela não é o cliente ir na sua loja e comprar o produto que ele foi para comprar. Ele foi para comprar uma calça jeans, ele comprou uma calça jeans. Isso não é venda, né? Você atendeu o cliente, ele veio buscar esse produto, você entregou para ele, fez passou ali no caixa, o valor entrou, ele foi com o produto e pronto. A venda é você fazer o cliente levar a mais do que ele foi buscar. E esse a mais, eu reforço muito isso nas aulas de coordenação de produto. Esse a mais, gente, às vezes é uma informação de moda. É o cliente chegar na tua loja e você tá dando sugestão para ele de como combinar uma cor de uma maneira diferente, como ele usar um produto de uma maneira diferente, que ele nunca pensou. Então, esse também é um grande diferencial, só que para isso, mais uma vez, a gente volta naquele ponto ali do atendimento incapaz. Se você não tem esse conhecimento de como o cliente pode usar esse produto de uma maneira diferente, não adianta. Você só ficar falando que é lindo, que ficou perfeito, que é que é a tendência, que tá vendendo bem, gente, não resolve, tá? Então aqui a gente já começa por dois pontos, né? A exposição de produto não tá adequada com o estilo da loja, falta iluminação e a altura do mobiliário também para esse tipo de produto, ela não tá correta porque a gente tá tendo um produto encostando na base. Então, tudo isso a gente tem que analisar na hora de fazer o projeto. Todo projeto deve ter como objetivo priorizar o resultado, desde os manequins, a iluminação, o mobiliário, enfim, tudo. Gente, Ayrton, né? Ayrton, gênio do VM, contribui na nossa live. Loja viva, com dinamismo e, sobretudo, com versatilidade e exposição, gerando novas visões sobre os produtos. É isso, gente. É isso que o Visual Merchandising faz, tá? Então, é todo esse combo que a gente pensa, né? Então,
A questão de priorizar o resultado que o Ayrton comentou é isso. Esse mobiliário, ele tem que trazer um resultado que é a questão de vendas, né? Então, o posicionamento da marca, tudo isso vai ter que estar alinhado, né? O tipo de mobiliário, a exposição de produto, tudo isso tem que trazer um retorno, porque se isso tá equivocado, se isso não tá na mesma linguagem, o resultado não vai ser o que você espera. Então, não adianta só falar, eu investi num projeto bacana, se você não investiu no visual merchandising, se você não tem essas estratégias de venda, se você não analisa os seus relatórios de vendas, se a tua equipe não tá bem treinada, conhecendo de produto, conhecendo de moda, conhecendo de combinações diferentes. Outro ponto importante, que a gente está tendo agora uma grande leva de clientes que estão conhecendo sobre imagem pessoal, sobre coloração pessoal, tá? Não é uma área que eu atendo, mas eu tenho uma mentora e eu tenho uma colega que é excepcional nisso, que é a Kathleen. E, inclusive, ela tem treinamentos para lojistas para quê? Para ensinar a equipe a entender biotipo de cliente, para o consumidor, um produto que vai ficar perfeito para o biotipo que ele tem. A mulher tem mais busto, mais quadril, o homem também. Então, entender, ele tem o ombro mais largo, ele quer alongar a silhueta, diminuir. Cartela de cores. A pessoa fez a coloração pessoal, ela sabe a cartela de cores. Você já saber identificar quais produtos vão ficar bom pro biotipo dela, pro estilo dela. Ela quer passar uma imagem mais séria, porque ela trabalha numa instituição financeira, ela trabalha em algum lugar de posição que ela tem que passar uma imagem de mais confiança, de mais seriedade. Então, você vai ter que oferecer para essa cliente modelagens, cores, tipos de produto de acordo com isso. Esse conhecimento, gente, é fundamental para quem trabalha com confecção, com moda, no caso, né? Seja calçados, acessórios, enfim. Porque o teu cliente vai chegar com essa informação. E se você não tiver essa informação, ele vai buscar em outro lugar. Então, essa questão do atendimento, né? De você conhecer o que você está vendendo, né? De conhecer o teu público, ela é fundamental. Então, deixa eu trazer outro exemplo para vocês também que acontece muito em loja. Então, a gente tem uma loja com uma arquitetura que seria programada para uma loja mais estilo boutique, mas aí o que a gente tem? A capacidade de exposição da loja, ela tá ultrapassada. A gente tem uma arara muito cheia. Por quê? Eu quero mostrar tudo que eu tenho muito produto. Mas você vende essa quantidade toda de produto? Você vende tudo isso? Porque aqui a gente tá falando de pelo menos, gente, uns 50 cabides naquela arara de cima ali das blusas. O cliente não consegue nem tirar o cabide da arara. E entendam que quanto mais valor agregado tiver o teu produto, mais espaçamento entre os cabides você vai ter que deixar. Não dá para você expor um produto, por exemplo, com um ticket de R$500 em uma arara como essa. Até o de 300 já fica puxado. O que o cliente espera em uma loja, numa arara abarrotada de produto desse jeito aqui, separado por categoria? Ele espera um produto acessível. Por quê? Quem tá desde o início da live? Porque é o formato de exposição da loja popular. Mesmo que o cliente não faça ideia disso na cabeça dele, já tá aqui dentro. Que esse formato de loja cheia, de cabide, não interessa se o cabide é de madeira. Entendem? O que acontece? O cliente entende que se a loja tá abarrotada de produto desse jeito, separado por categoria, ele espera que ele vai encontrar um produto mais acessível. E aí você vende marcas renomadas. E aí? E aí, gente? Como é que você vende um produto, por exemplo, com um ticket aqui de R$300, R$400 dentro dessa arara aqui? Às vezes, em cidades menores, como o cliente não tem outra opção e ele já conhece a sua marca, a sua loja, ele até compra. Mas eu garanto para vocês que se tivesse exposto de uma maneira mais inteligente, de acordo com o estilo da loja, oferecendo a experiência para o cliente, a venda seria melhor. Porque aqui a gente tem, toda essa lateral é toda de parte de cima, só de blusas. Então eu tenho regatas, eu tenho camisetas, eu tenho manga longa, camisa, ok. Eu não ofereço uma sugestão para o cliente usar. Então se o cliente falar, mas essa blusa aqui eu gostei, mas eu combino ela com o quê? Sai você bem doido pela loja, tentando achar durante o atendimento uma peça que combine com esse produto. Que é algo que a gente consegue se anteceder quando a gente faz coordenação de produto dentro do VM. Por quê? A arara já vai estar oferecendo sugestões para o consumidor. Ou nas proximidades, a gente já vai estar oferecendo para o cliente sugestões de como ele pode usar esse produto. Então, a gente não dá tempo do cliente desistir da compra.
Ele gostou dessa blusa, automaticamente ela já tá junto com uma calça, com uma saia e com um shorts que combina. Ai, se você quiser, eu tenho uma terceira peça, eu tenho um acessório. Então o cliente já enxerga aquele combo completo para levar mais produtos. Ele vai pro provador não apenas com uma peça ou com 2, 3 blusinhas. Você vai mostrando para ele o que combina, o que funciona, né? Então aqui a gente tem um outro ponto muito importante, que quando a loja é pequena, geralmente loja boutique, o espaço é menor, a gente vai querer colocar muito produto, né? Beleza, igual nesse caso aqui. E aí, o que a gente vai querer fazer? Trabalhar 2 alturas. Por quê? Arara de uma única altura, eu vou conseguir expor menos cabides, certo? Então, o que eu faço? Não, eu tenho que expor um monte de produto. Então, eu vou encher e eu vou colocar 2 alturas de arara em cima e embaixo. Esse formato de exposição também é muito comum de loja popular. E esse formato aqui, ele já não permite que a gente consiga colocar, por exemplo, uma peça longa. Embora eu já vi a gambiarra dentro de loja de ter arara de 2 alturas e um macacão ali com uma perna para um lado e uma perna para o outro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Acontece. É que eu não posso trazer todas as imagens que eu encontro no varejo aqui para vocês. Isso aqui é a imagem do Pinterest, enfim, e algumas de clientes meus. Mas assim, para vocês terem noção, que aqui a gente já começa a ter uma noção de como a arquitetura foi pensada para um estilo de loja e a exposição de produto tá em outra, tá? O argumento que eu uso com os meus clientes, o Ayrton é sensacional, gente. Analogia com comida. Você põe tudo que você tem ao mesmo tempo no prato? Fica atrativo? Gera desejo? Não, né, gente? Então, é aquela questão, você tem que selecionar o que você vai mostrar. Você tem que entender, por exemplo, numa loja estilo boutique, se você vende produto agregado, você vai vender, às vezes, menos produtos, porque ele tem um valor mais agregado. Então, você também não precisa ter uma arara tão abarrotada de produto. Outra coisa, quem estiver pensando em inaugurar loja ou fazer projeto de loja e mexer em questão de estrutura, analisa o tamanho do teu estoque e tenha um estoque. Só gaveteira embaixo de arara e balcão no centro de loja não é suficiente para a gente fazer esse giro de produto. Então a loja ela vai estar o tempo todo fazendo essa movimentação. Vocês precisam pensar em um espaço de estoque para expor o produto de vocês. Além dessa questão do erro que a gente falou, da questão da exposição equivocada, da arara de 2 alturas, por falar em altura, gente, só tem um parâmetro considerando a altura do caixa e da mesa de atendimento, essa mesa aqui do centro, com a altura da arara. O produto tá voando, eu amo usar esse termo, tá voando. Por quê? O que a gente tem aqui? Um pé direito mais alto. E aí a gente pensa o quê? Não, eu tenho que utilizar até o teto, o céu é o limite. Gente, a gente tem uma altura adequada para a gente conseguir ter conforto na hora do atendimento com o consumidor. Então, é importante vocês entenderem o que vocês vendem em loja. Quem vende, por exemplo, produto feminino, vestido longo. A gente tem o vestido longo, beleza. Mede esse teu vestido longo na loja, o mais longo que você tiver. Mede ele com o cabide. Geralmente, uma altura de 1,80 ela vai ser suficiente. Talvez você precise um pouquinho mais, mas geralmente 1,80 é suficiente. No caso, por exemplo, de cremalheira, se a gente for querer colocar a camiseta em cima e calça embaixo, a gente vai precisar de uma arara mais alta, porque o masculino, ele tem um tamanho maior. Então, a gente vai colocar ali uma altura de 2 e pouco às vezes, mas a gente vai controlar isso. Agora, se você quiser colocar gaveteira embaixo, mais uma arara de 1,80 para colocar os expositores ali para vestido. Gente, o cliente não alcança o produto. E aí você vai ficar atendendo o cliente subindo em escada todo dia? Aquela escada perdida no meio da loja, um banquinho? Porque chega uma hora que o cliente não tem braço suficiente para alcançar esse produto. E aí o que vai acontecer? Ele não vai mais olhar. Ele vai cansar. Sem contar que boa parte da equipe de vendas, geralmente, não é tão alta. É uma equipe mais baixa. Nem alcança. A altura de mesa também. Às vezes a mesa é tão alta porque quis fazer tanto gaveteira embaixo que a funcionária trabalha aqui, a gente quase debruçada. Ou é muito baixa, e aí fica ruim para dobrar produto. Ou é muito estreita, não tem espaço suficiente também para dobrar produto. Então, essa questão básica, né, de alturas e tudo mais, a gente fala muito mais disso na aula de layout e de layout de loja lá no curso de Visual Merchandising, no curso completo, tá? Porque é muito assunto, é muita coisa pra gente falar ao mesmo tempo.
Ó, o pessoal comentando aqui, grande Ayrton, fez um trabalho excelente na minha loja, estou tirando muito conhecimento daqui. Muito bacana, o Ayrton geralmente exatamente, é sensacional. Já aprendi muito com o Ayrton, a gente troca figurinhas, agora faz tempo até que a gente não conversa, mas a gente já trocou muito figurinha sobre VM, gente, porque ele tem aí, ó, mais de 30 anos de história dentro do VM, então ele é sensacional. Que eu tenho de idade, o Ayrton tem experiência no VM, né? Sabe bem pouquinho ele, sabe bem pouquinho. E a gente já trocou muita ideia, eu aprendo muito com ele, porque, gente, é isso. É a experiência do estar dentro de loja, né? Quem tá ali vivendo o varejo o tempo todo, a gente vai tendo essas percepções. E é isso que eu quero trazer cada vez mais para vocês aqui nas lives, tentar ter essa constância, para que vocês entendam isso, né? Esses insights que a gente percebe dentro de loja. Então, aqui, se a gente analisar, a exposição de produto, ela não tá equivocada. A loja, ela comunica realmente para uma loja mais boutique, o espaçamento dos cabides até tá bem grande, né? Então tem um espaçamento de cabide bem grande entre os produtos, significa que o produto tem sim ali um valor mais agregado. A gente tem uma iluminação ali que ela só não tá posicionada corretamente, mas ela tem uma iluminação ok. Só que o que acontece? Aqui o erro foi na altura do mobiliário. Então tudo isso acaba comunicando e atrapalhando às vezes as vendas de vocês, tá? Então, é interessante a gente saber o estilo da sua loja, o mobiliário adequado, as alturas, as medidas adequadas, porque é como nesse caso aqui, ó, trouxe até uma imagem já com a cliente para vocês terem uma noção. Percebam que aqui a mesma coisa, a exposição de produto tá bacana, o mobiliário tá alinhado também, mas a altura desse mobiliário é que é o equívoco nesse momento. Percebam que a cliente, como a gente tem o gaveteiro embaixo para aproveitar para estoque, a arara acaba naturalmente ficando um pouco mais alta. A cliente está com os dois braços esticados para alcançar o cabide. Detalhe que esse cabide que ela tá mexendo, ele tá mais baixo um pouquinho, né? Então, os cabides que estão com as peças lateralizadas, ela vai ficar com o braço totalmente esticado para alcançar. Gente, isso cansa. Você vai olhar a arara ali 1,5 m, 2 metros, você já cansou. E aí, às vezes, o cliente vai parar de olhar o produto ou vai olhar de qualquer jeito rápido, porque não é confortável. Então, a gente tem que pensar nessa funcionalidade do projeto de loja, pensar nessa questão de ergonomia também. Eu gosto sempre de trabalhar com expositores na parte de chão de loja, centro de loja, menores, mais curtos, para a gente poder movimentar também e criar um layout, um caminho do cliente diferente. Quando a gente tem mobiliários muito longos, muito extensos, a gente não consegue mudar esse mobiliário, principalmente em loja pequena, então fica sempre no mesmo formato a loja e aí a gente depende só do formato de exposição. Quando a gente tem um mobiliário flexível, a gente consegue fazer essa movimentação dentro de loja. Então, se eu tenho araras mais curtas, eu consigo posicionar do lado de uma mesa, eu consigo fazer um formato de L. Então, a gente consegue criar uma ilha de manequins, por exemplo. Eu consigo trabalhar a loja, né, o mobiliário da loja, de uma maneira diferente e atrativa. Então, isso também cria no cliente essa sensação de novidade, além da coordenação do produto, tá? Então, é interessante a gente analisar isso. O que eu quis trazer hoje para vocês era essa diferenciação entre os projetos e tudo mais, para vocês perceberem isso, porque, assim, eu já participei de mais de 30 projetos de loja, de reforma e de inauguração, né? Presencial e online também. E a gente percebe muito essa falta de conexão, às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? Mas essa falta de conexão entre a exposição de produto, o estilo da loja, o mobiliário. Então, o profissional de VM, ele vai entrar nesse projeto para a gente alinhar isso. Ele vai entender o estilo da sua loja, do seu branding ali, né? O que você vai trabalhar de posicionamento de marca. Porque o visual merchandising acaba sendo também um posicionamento da sua marca visual, né? Então, muitas lojas acabam sendo lembradas, lojas que trabalham com visual merchandising, né? Pela maneira que expõem os produtos, pelo estilo do mobiliário. Então, isso também causa um posicionamento da tua marca. Atrai o cliente que você quer atrair. Já tive clientes que cresceram 30% apenas com o posicionamento de produto, com o antes e depois. Para vocês terem essa noção de como isso influencia. Então, muitas vezes você pode estar atraindo um cliente equivocado, ele está achando o teu produto caro, ele está entrando na loja e está saindo sem levar nada, ou levando apenas um produto. A gente tem que identificar se às vezes não é esse equívoco no tipo de mobiliário e no tipo de exposição, se eles não estão alinhados. E aí, claro, que entra todas as outras estratégias que a gente trabalha dentro do VM, de entender coordenação de produto, de cores, estratégias de vendas, realmente analisar no teu estoque, né? Porque às vezes a gente entra nessa questão de compras e entender o quanto que você tem de cada produto,
Que às vezes o pessoal me fala assim, ai, mas esse produto vende bem. Você vai puxar extrato no relatório, nem vende tão bem assim. Vende um na semana e você está ocupando uma área, um espaço gigante da sua loja com aquele produto que não vende. Ou pior, que ele não dá retorno financeiro. Para mim, dentro de loja, gente, não me interessa a marca que você vende. Não me interessa se é um produto que você gosta, se é o teu estilo, do dono da loja, no caso, ou dos vendedores. Eu quero saber se esse produto traz retorno financeiro para o teu caixa. Que ninguém trabalha de graça, né? Você não levanta todo dia para ir para a loja. Quem é empresário não passa o dia inteiro, 24 horas, dorme e acorda pensando na tua empresa para você não fazer dinheiro, certo? Então, é importante a gente saber, esse produto tá dando retorno realmente para minha empresa? O que eu tô fazendo dentro de loja, ele tá trazendo retorno para minha empresa? Porque claro que a gente vai fazer tudo isso oferecendo para o consumidor uma experiência, né? Então, esse retorno financeiro que vai vir até mim não é simplesmente, eu tenho que fechar meus olhos e pensar só em venda, 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 venda e empurrar o produto pro cliente. Não, a venda vai acontecer de uma maneira mais fácil, mais natural, se você estiver oferecendo em troca outra coisa pro cliente que não seja só produto. Vou repetir para vocês. Vou repetir para vocês, tá? Então, é exatamente isso. A venda vai acontecer de uma maneira mais fácil se você oferecer para o teu consumidor algo além de produto, tá? Hoje em dia a gente vê loja só vendendo produto. Então, eu vendo o produto, eu penduro ele de qualquer maneira na arara e eu espero que isso seja suficiente. A minha vendedora fala pro consumidor que esse produto é lindo, que ele é tendência, que tá vendendo bem e eu espero que venda. Não é assim que funciona, né? O varejo vem se transformando, principalmente depois da pandemia. A gente teve um avanço muito grande em comportamento do consumo do cliente. E você pode, às vezes, não estar percebendo que o teu consumidor que comprou há 6 meses atrás, ele já está comprando de uma maneira completamente diferente agora. E você ainda está comprando o mesmo estilo de produto, a mesma quantidade de cada estilo de produto, as mesmas numerações, as mesmas marcas, sem perceber como que o teu cliente está se comportando. E como é que eu vou descobrir isso? Relatório de vendas. Se você não tem o sistema, então isso daqui já é início, base. Ter um balanço de estoque bem feito, ter noção do que você tem no estoque, relatório de vendas mensal, se você conseguir mais de uma vez por mês, show, mas pelo menos uma vez por mês, tirar um relatório, entender quantos produtos o cliente está levando por atendimento, o que eu posso fazer para levar mais. Qual que é o ticket médio também? Às vezes a gente está querendo ali vender um produto com valor agregado, sei lá, eu tenho produtos de R$500 dentro da minha loja, só que o meu consumidor, o ticket médio dele por compra é de 250. E aí o que eu faço? O cliente não vai comprar esse produto, mesmo parcelando, às vezes, ele vai ter um limite. Então, eu vou ter que ter, pelo menos ali, 60% dos produtos na minha loja, trabalhando nesse ticket que o cliente está pagando e ir posicionando a minha empresa para que ele aumente esse ticket. Seja isso em parcelamento, seja isso em atraindo clientes diferentes. Enfim, gente, aí entra a questão de estratégias. Mas para vocês entenderem que são vários pontos que a gente tem que trabalhar. E a gente começa no visual da loja, né? Não adianta simplesmente falar, vou separar tudo por cor aqui, show. Não. Primeiro ponto, entender o estilo da sua loja. A gente falou antes disso de persona, que público que você quer atender, que tipo de produto esse cliente compra, né? Alinhar isso com o mobiliário e com o tipo de exposição. Então, o mobiliário que eu tenho hoje, mesmo que seja um mobiliário mais antigo, eu tô conseguindo alinhar isso com o meu consumidor? Deixa eu até achar para vocês uma outra imagem que eu tinha até postado, inclusive, nos stories, gente, para vocês. Cadê? Ó, tá até com as informações. Então, esse foi um trabalho de uma cliente minha que, se vocês conseguem perceber, não é um mobiliário moderno. É um mobiliário de MDF, de muitos anos, que eu sei que pode ser que tenha muita gente aqui que tem esse tipo de mobiliário. E tá tudo bem. Se você, nesse momento, não pode investir em mobiliário, tá tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai atacar com o visual merchandising, que é o que a gente tem em mãos. Então, aqui a gente tem uma arara separada por categoria. Então, é a arara das calças, todas as calças que eu tenho, mais ou menos separada por cores. Todas as saias que eu tenho midi do outro lado, mais ou menos separadas por cores. Só que essa minha cliente aqui, ela tem marcas interessantes e ela vende um produto com valor mais agregado. Então, essa exposição aqui não faz sentido. Vocês percebam que o mobiliário parece que ele ganha mais destaque, ele fica mais, entre aspas, feio, né? Como o pessoal fala, meu mobiliário é feio, quando eles têm esse mobiliário mais antigo. Porque a exposição de produto, ela não agrega. Agora, estejam preparados.
tá? Que eu vou mostrar pra vocês o depois, quando a gente aplicou o VM. Detalhe, tá, gente? Com o mesmo produto que já tinha na loja. Deixa eu ver se consigo baixar. Consigo. Pra vocês me verem aqui embaixo. Vocês conseguem perceber que até o mobiliário parece que agora ele não é tão feio assim? O mobiliário não é o problema dentro da loja? O que a gente tem aqui? Posicionamento de marca, estratégias de exposição de produto. O que a gente fez? Ao invés de ter toda aquela arara separada só por categoria, em que eu não oferecia nenhuma sugestão para o meu cliente usar, o que eu trouxe? Eu trouxe um ponto focal com um manequim aqui na ponta, mostrando como usar o produto, mostrando que nesse setor aqui ele encontraria blusas e saias mais ou menos nesse formato. Eu trabalho os blocos das cores, então as tonalidades que eu tenho de vermelho, de bordô. Na parte de cima também, o que eu tenho de tricô, o que eu tenho de acessório ali da bolsa. Do outro lado também. Os nichos a gente já continuou utilizando para colocar a parte de tricô, mas eu fiz um certo degradê, não dá pra ver muito, que tá bem no cantinho, gente. Um certo degradê dos tons de rosa, vindo pros tons de vermelho. Então, peças mais curtas eu posicionei na arara direita, que era um pouco mais baixa, peças um pouco mais longa na arara da esquerda, porque ele dava a altura certinho. Percebam que parece outra loja, outro mobiliário, simplesmente com a coordenação de produto. Então, se hoje você vai chegar na sua loja, já deve estar na sua loja, quem é lojista, né? Ou amanhã, você vai olhar e falar, meu Deus, isso daqui não tem solução. Tem, gente. Mas a questão realmente vai ser você direcionar o teu formato de exposição. Pode ser que o mobiliário que você tem não seja o grande problema. Você acha que você precisa reformar toda a loja, trocar todo o teu mobiliário, trocar manequim, trocar tudo. Às vezes não é. Muitas vezes o produto vai salvar a exposição da sua loja, tá? O Ayrton comentou, arquitetos utilizem a expertise dos VMs, temos a experiência e o que muitos chamam de chão de loja, portanto somos uma ferramenta importantíssima e necessária. Gente, é exatamente isso. Essa questão de estar dentro de loja o tempo todo, de estar em contato com o lojista, ajuda muito na hora da gente projetar uma loja, tá? É por isso que eu também fiz alguns treinamentos na área de arquitetura comercial, eu comecei a atuar um pouco mais nessa questão de acompanhamento de projeto, porque sim, interfere no trabalho do VM. Se a gente tem um projeto que não trabalha a nosso favor, fica muito mais difícil para a gente expor o produto de uma maneira adequada, né? Fazer uma boa exposição de produto. Mas a gente consegue encurtar muitos caminhos, tá? Até essa semana mesmo, no final de semana, eu estava falando com uma turma de arquitetura, de alunos de arquitetura de uma universidade aqui da minha cidade, e mostrando justamente para eles isso, para que eles cheguem no mercado de trabalho tendo essa noção, porque eu sei que é uma área relativamente nova, que não tem, de certa forma, um ensino real sobre visual merchandising dentro da faculdade, né, dentro das instituições de formação de design de interiores, de arquitetura, mas é muito importante porque o VM vai estar pensando nisso, né? Ele vai estar analisando o estilo da loja, aonde posicionar cada produto, até mesmo a questão de setores, aonde eu posiciono o setor feminino, o masculino, o infantil, quantas araras, quantos balcões eu preciso para suprir o que meu cliente tem no estoque, quanto eu preciso de espaço dentro do meu estoque também, tá? Já tive experiência de ter estoque de calçado que foi projetado em loja do zero, em prateleiras, com 4 metros de altura, em que a funcionária tinha que subir de escada para pegar 3, 4 caixas de calçado e descer. Isso não funciona. Só que quem sabe isso, geralmente, é quem? É quem tá dentro de loja. É o vendedor? Sim, mas uma visão mais estratégica é o visual merchandising. Porque ele vai entender que o estilo dessa loja, ele precisa desse formato de exposição, ele precisa dessa funcionalidade, nós precisamos de tantas araras, nós precisamos de tantos balcões de atendimento. Nesse pilar aqui a gente pode criar uma exposição nesse formato, você não precisa criar um móvel mirabolante para esconder esse pilar, como eu já encontrei em lojas. Então assim, gente, tudo isso o VM auxilia no projeto de arquitetura. Quando a gente tem um arquiteto, é sensacional. Quando não tem, a gente consegue também fazer um posicionamento do mobiliário, um layout ali, né? Caso você não vai fazer uma reforma, mas só às vezes no posicionamento do mobiliário a gente já libera o caminho do cliente, a gente já deixa a loja muito mais interessante e a gente consegue dar essas sugestões para vocês de mobiliários funcionais, de quantidade de cabides, de estilo de cabide, estilo de manequim, de iluminação, seja para vitrine, seja para questão mesmo de provadores. Até eu tenho uma imagem aqui que era para mostrar para vocês realmente, que é sobre
Iluminação de vitrine, tá? Nem ia falar disso hoje, mas, por exemplo, um equívoco muito grande que a gente identificou numa inauguração de loja com a minha cliente e depois a gente alterou. Aqui, por exemplo, a iluminação, a vitrine para começo de história ela é muito curta, tá? Então a gente não consegue ter movimentação de manequim. O manequim fica parado no mesmo lugar sempre. Já é um equívoco. A iluminação, ela tá onde? Atrás do manequim. Ela vai iluminar exatamente dessa maneira que eu desenhei no manequim. A luz vai vir aqui, atrás do manequim. Ou seja, quando o cliente passar na rua, que ele precisa ver a frente do produto bem iluminado à noite, ele não vai ver, porque a luz está atrás. Então, às vezes a gente vê isso dentro de loja, você fala assim, mas essa vitrine não tá legal, tem que colocar uma luz mais forte. E você não consegue identificar o porquê que não tá iluminando bem. É pelo posicionamento da luz, que isso o VM também consegue direcionar vocês. E aí, a minha sugestão para cliente e para você também, já analisem as vitrines de vocês, gente. Se a iluminação está posicionada do jeito correto, e a mesma coisa serve para araras, o correto da iluminação é igual a gente tem em ring light e em provadores. Ela vindo de frente. Ela valoriza muito mais o cliente, no caso o provador, e o produto também. Então, essa parte de arquitetura de iluminação, o VM também ajuda a direcionar nos projetos. Por quê? Adianta a gente ter um mobiliário maravilhoso, alinhado com o estilo da loja. A gente ter, por exemplo, uma questão de exposição de produto também alinhada, correta, manequim, tudo perfeito. Aí chega na iluminação, a iluminação tá equivocada. Falta iluminação, tá posicionado no lugar errado. Todo o trabalho que foi feito antes é perdido também. Então percebam que é uma constância, né, desse processo de entender perfil de marca, estilo de loja, mobiliário adequado, formato de exposição adequado, para que tudo isso funcione e vocês tenham resultado em vendas. A venda não acontece só pelo atendimento e porque você vende marca X ou marca Y, tá? Inclusive eu sou a pessoa, como eu falei antes, que eu não quero nem saber a marca que você vende. Mas é que eu vendo tal marca, ela te dá retorno? Porque se ela não te dá retorno, querido, você vai deixar de comprar essa marca. A menos que você queira, né, entrar em apuros dentro da sua loja. Mas tem muitas coisas que a gente faz dentro do varejo que é muito mais por ego do que necessariamente pensando no financeiro da tua loja. Já teve loja que eu conversei de vender, por exemplo, 100 mil por mês e ter 1 milhão em estoque de produto. 1 milhão em preço de custo, tá? Não em preço de venda. Aí, claro que falta dinheiro para reformar a loja, claro que falta dinheiro para contratar um profissional de visual merchandising, falta dinheiro até para pagar o meu curso mais simples, a minha aula mais simples de visual merchandising de 197, que é a aula de coordenação de produto. Aí você não consegue pagar um VM, eu ou a Ayrton, por exemplo, para ir na sua loja uma única diária para fazer uma coordenação e entregar todas essas soluções que a gente está entregando aqui em 1 hora de live. Vocês imaginem o que a gente faz dentro de loja com todo esse conhecimento aqui e mais o mão na massa. A gente revoluciona a loja de vocês. Mas aí vocês não têm esse valor para investir. Por quê? Porque o dinheiro tá todo dentro de caixa. Então percebam que esse investimento no visual merchandising, gente, ele poupa tempo, ele poupa dinheiro e vocês conseguem avançar muito a loja de vocês, trabalhando muitas vezes com o que vocês têm. Eu não consigo fazer uma reforma agora. Tudo bem. Se você for para escolher prioridade, contrata um VM. Ele vai te dar um guia, todo um direcionamento de quais pontos melhorar, seja da questão de estrutura de loja, de imobiliário, de branding mesmo, de posicionamento de produto, tudo isso, e aí você vai fazendo aos poucos. E o melhor, como ele trabalha essa coordenação, essa apresentação de produto de uma maneira inteligente, ele vai fazer o teu dinheiro voltar para o seu caixa, tá? Então ele vai fazer você ter dinheiro novamente, tá? Então, como o Ayrton comentou, pra gente ir fechando aqui a nossa live, né, gente? O problema não é o produto que você vende, e sim como você vai comunicá-lo, né, dentro de loja, como você vai apresentar esse produto para o teu consumidor. É isso que vai posicionar a sua loja, né? E nós, visual merchandisers, somos esse elo que vai fazer vocês terem essa percepção de tudo isso dentro de loja, de detalhes que eu sei que muitas vezes vocês acabam nem tendo noção, que é inconsciente essa percepção de valor do produto, de posicionamento de marca, e a gente consegue fazer esse trabalho. Então, assim, primeiro ponto, né? Se você assistiu essa live e você falou, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer dentro de loja, ou eu tô com muitas dúvidas, né? Se você vai assistir depois dessa live, seja no Instagram, seja no YouTube, enfim, gente, siga o meu perfil, que a gente tá direto compartilhando situações, insights para vocês. Tem também o meu curso
completo de visual merchandising por apenas R$597. Vocês conseguem parcelar esse valor, R$597 à vista, né? Ou vocês conseguem parcelar em até 12 vezes, onde a gente fala, a primeira aula é só sobre estratégia de produto, essa parte dos dados de vendas. A segunda é só sobre layout de loja. A terceira tem mais de 3 horas, é só coordenação de produto para estilos de loja diferentes, como você montar as araras, o passo a passo que eu utilizo. A quarta aula é sobre combinações de cores, também são mais de 2 horas ensinando vocês como combinar as cores para que vocês criem araras diferentes dentro de loja com o mesmo produto que vocês já têm. Para vocês não ficarem só combinando com preto, com branco e com bege, tá? E a última aula a gente fala sobre vitrine, sobre a questão de posicionamento de manequim, sobre a questão de iluminação deles também, como criar vitrines interessantes, vitrines comerciais, tá? Dentro do treinamento a gente não foca nessa questão de decoração de vitrine, de cenografia de vitrine, não é o meu foco como visual merchandising. Então a gente trabalha isso e ainda tem algumas aulas bônus lá dentro. E tem o grupo do WhatsApp com o meu suporte, que os meus alunos têm o tempo todo para que vocês consigam executar isso dentro de loja. Para quem for das regiões próximas ou preferir também presencial, eu atendo presencial também, tá? Então eu vou até a sua loja e faço toda essa organização. Se vocês tiveram isso em 1 hora e pouco de live, vocês não fazem ideia do que a gente faz dentro da loja de vocês, tá? A Ayrton comentou, se nós fôssemos médicos, seríamos cirurgiões que curam os problemas e ainda faz a plástica reparativa. É isso, gente, é isso. A gente tem um conhecimento em vários setores dentro de loja. Não é simplesmente deixar a loja bonita. Tudo que a gente faz, como a gente conversou aqui, é pensando numa maneira estratégica. É para ajudar vocês a venderem mais, é estruturar a loja de vocês, o posicionamento da marca e fazer vocês investirem o dinheiro de vocês de uma maneira mais inteligente dentro de loja também e fazer esse dinheiro retornar para vocês também de uma maneira mais inteligente, com constância e com uma qualidade melhor também, né, de venda, de atendimento, enfim. E pelo resultado que eu tenho dos meus alunos, sempre que eu compartilho por aqui, tenho até um destaque que está salvo só o VM dos alunos, é muito bonito de ver que quando vocês conseguem entender isso, vocês conseguem executar dentro de loja. Então, às vezes, vocês vão fazer um investimento, por exemplo, no meu trabalho do Ayrton, a gente vai na loja de vocês, e eu sei que o Ayrton é a mesma coisa que eu, a gente não poupa conhecimento, a gente vai chegar assim, ó, de balde. E passar tudo que a gente puder para vocês. Então, muitas vezes, vocês vão ter um conhecimento que vai ser para a vida inteira, tá? Que vai ajudar muito no posicionamento da loja de vocês, no retorno financeiro. E muitas vezes, vocês nem vão depender mais da gente para fazer a coordenação de produto. Vocês vão entender como é que faz, vocês vão conseguir manter. Então, vocês vão chamar a gente realmente em pontos específicos do ano, né? Em momentos específicos do ano para pensar em mais estratégias na parte de vendas, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que eu falo pouco, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, principalmente do Ayrton, que fez, né, pontuou aqui, trouxe comentários e experiências sempre tão importantes. E, gente, já comentem depois também que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver para a próxima live. Eu anotei aqui a questão de capacidade de exposição da loja, que aí entra um pouco mais na parte estratégica. A live vai ficar salva sim aqui no perfil. Vai ser postada também no YouTube, tá? Pra quem gosta de assistir por lá. E é isso, gente. Quem gostar de conteúdo de visual merchandising ou estiver precisando de ajuda para posicionar a sua loja, vocês já sabem o que vocês devem fazer. Manda mensagem pra mim que a gente vai resolver esse problema aí na sua loja, tá bom? Gente, boa semana, restinho de semana aí pra vocês. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijo!